Está começando mais um episódio da pré-temporada do Dentro do Garrafão e até o dia 28 de outubro, quando começa a temporada da NBA, nós estamos falando sobre cada um dos 30 times da liga. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Fala, Matheus, beleza? Beleza, mais ou menos, porque a gente já gravou esse episódio uma vez e cagou tudo e a gente perdeu toda a gravação. Então, vamos para a tentativa número 2, falando da divisão Sudeste. Divisão que tem Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. E hoje a gente fala do Miami Heat. Miami, uma franquia criada em 88, é uma das mais novas que tem na liga, mas o time já conseguiu ser campeão 3 vezes, no ano 2005, 2006, 2011, 2012, 2012 e 2013. Sendo assim, ele chegou no total a 5 finais, 4 nos últimos 4 anos, ganhando 2. E os ídolos desse time, dessa franquia nova, são Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Pat Riley, que foi até o técnico do campeonato de 2006, e, se me permite fazer uma exceção para uma franquia que teve sucesso só nos últimos 10 anos, Dwayne Wade, LeBron James, Shaquille O'Neal, Chris Bosh devem entrar aí também como ídolos, né? Por mais que o Shaquille O'Neal tenha ficado pouco tempo lá, assim como o LeBron ficou pouco tempo no Miami, foram duas das principais peças que fizeram o time do Dwayne Wade dar aquela crescida para conseguir o título, né? E o Chris Bosh vai ser essa peça daqui pra frente. O LeBron o Wade sozinho não carrega time, né? Porque LeBron sozinho carregou o Cleveland. Aí o Wade... Mas não foi campeão. Não, mas chegou à final. O Wade sozinho não chegou à final. Tinha o Shaq junto dele, outra estrela que já tinha sido campeão. Mas o Dwayne Wade foi mas o Dwayne Wade foi o MVP o MVP das finais, pô. O cara jogou muito contra o Mavericks. Mas depois daquela final deu uma caída, porque só voltaram à final com o LeBron 4 anos seguidos. LeBron também não vai ganhar, não ganha título sozinho não, cara. Com esse time que eles montaram, acho que ele leva agora. Mas aí ele não tá sozinho. Agora ele tá com 30 mil pessoas, 30 cara foda. Tá com os amigos dele. Tá com os amigos do LeBron. E a posição do Miami no ano passado? Foi ótima. Segundo na conferência e primeiro na divisão Sudeste, que eles fizeram 54 vitórias, 28 derrotas e 66% de aproveitamento. Uma porcentagem bem alta de vitória. E eu acho que o Heat fez exatamente o que se esperava dele, né? Chegar na final de novo. Só não conseguiu vencer mais um campeonato. Não conseguiu vencer o terceiro seguido. Mas para um time que conseguiu ir pra final 4 vezes seguidas, sendo o primeiro time desde o Celtics de Larry Bird a conseguir esse feito, é impressionante. Somente o Celtics, o Lakers e agora o Miami Heat conseguiram essa marca de 4 finais seguidas. Então não é pouca coisa, não. O Heat atropelou a Conferência Leste até a final, onde jogou contra o time derrotado do ano passado, o San Antonio, mas dessa vez foi o San Antonio que saiu vitorioso, em uma das finais menos equilibradas de todos os tempos. Como o Bosh mesmo disse, foi o melhor time que ele já viu isso e mesmo. Foi o melhor time contra quem ele já jogou. Exatamente. Time do San Antonio que só tem coroa, mas que a galera lá dá conta do recado. A gente vai falar do San Antonio mais para frente. Isso. E assim, é injusto dizer que essa temporada foi ruim, porque se fosse qualquer outro time na final, eu acho que o Heat ganhava, cara. Eu acho difícil que o Heat fosse perder por exemplo, pro Oklahoma. Duvido. Eu também acho que o Heat ganhava. Esse time do Heat, né, um time que, como podemos dizer, estava bem completo, assim, tava encaixado os jogadores nas posições, os reservas davam conta. Oklahoma que seria o único time, assim, que eu acho que poderia dar uma dificuldade maior por causa do Kevin Durant, que, né, é um over MVP, que no caso foi MVP da temporada regular. O cara jogou muito. Acho que seria o jogador a dar uma dificuldade até maior do que o San Antonio, porque o Oklahoma tem um jogador de defesa bem forte, creio eu. Mas eu ainda acho que o Heat dava um baile no Oklahoma. Então seria só o San Antonio mesmo que dava pra passar eu acho que só o San Antonio realmente tinha time pra passar ganhar deles, E uma coisa que a gente pode acrescentar aí é que o número de jogos que o Heat fez nos últimos 4 anos, que foi as 4 finais, foi suficiente para ter mais uma temporada. Ou seja, Miami jogou 5 temporadas em 4 anos.
Cada temporada, pra quem não lembra, tem 82 jogos. E o cansaço de um período tão puxado pro Bosh, pro Wade e pro LeBron não pode ser desconsiderado, né? Nenhum outro time na liga jogou tanto quanto o Heat jogou nesses últimos 4 anos. Ainda mais jogando contra um time em que as estrelas dele jogaram menos do que 30 minutos por jogo, que foi o San Antonio. Só o San Antonio consegue botar os 5 titulares jogando menos de 30 minutos. Sabe? Eles têm média de mais de 30 minutos, os três. Só o Wade jogou menos esse ano. Porque o Wade tem um joelhinho dele já bichado, né? Ele passou meio que o ano descansando pra playoff, né? Isso. E assim, apesar de dele ter mostrado até uns flashes do antigo Wade, né? Principalmente contra o Indiana, ele não é mais o mesmo. Vamos ver como é que vai ser nessa temporada agora. O Wade, inclusive, disse que essa temporada ele quer jogar 82 jogos. Vamos ver. Se for crônico, aí complica pro cara. Tipo Derrick Rose, né? Que ferrou um joelho. Que é outro que também tá querendo jogar 82 jogos esse ano, com certeza. Porque o cara gosta, né, também, né? Porque a vida dele é isso. O Heat esse ano deixou de ser a mesma, acho que por conta dessa queda do Wade, deixou de ser a mesma força defensiva nos últimos anos, caindo de 7º para 11º, permitindo 2,5 pontos a mais a cada 100 posses de bola. Primeira vez que o Heat não tá entre o top 10 nesse quesito. E como você falou, o Wade é um dos motivos. Eu acho que o cansaço do time como um todo também é outro, né? Isso acaba pegando para um time que tá pensando mais em se dedicar nas playoffs. E quem veio para esse time durante essa temporada tinha sido o Michael Beasley e o Greg Oden, que foram 2 apostas do Heat ano passado, que eram uma aposta de baixo risco, né? Ninguém sabia se o Michael Beasley e o Greg Oden iam render, e acabaram que deixaram muito a desejar. Ainda mais o Greg Oden. E acabaram que os dois deixaram muito a desejar, jogaram pouco, não conseguiram causar impacto positivo no time. Cada um jogou 15 minutos o Beasley e 9 minutos o Greg Oden por jogo, e além deles o Haslem também já não é um jogador importante para o Heat como ele já foi nos últimos 10 anos dele jogando pelo Miami, né? O cara que tá ali só pra dar descanso pros outros, né? Porque é o cara que tá lá porque ele já tá há muito tempo, aí já que você já tá aí, fica aí. Um jogador que ajudou na defesa, pode ajudar, assim, melhorou a defesa, foi o Norris Cole, mas ele nunca será um armador assim como o Chalmers, né? Um armador brilhante. O Chalmers ainda é um bom armador, vamos dizer, para ser o titular. O Norris Cole, a vantagem dele é realmente o seu lado defensivo. O Norris Cole que tem o pé só de 8. Então, é o que mostra Baixíssimo. Que ofensivamente ele não é muito eficiente. Falando no Chris Bosh, que abriu a mão de jogar de costas pro garrafão ali no post, ele passou a ser apenas um jogador de perímetro, arremessando 34% de 3, que é uma média altíssima para jogador que é pivô, rala pivô. Isso faz com que dê espaço na quadra para a movimentação do time. Assim, o time joga com 4 abertos, praticamente um cara enfiado lá dentro, mas acho que isso terá que mudar daqui para frente. Ele teve que se tornar mais esse jogador de perímetro pro próprio LeBron James e pro Dwayne Wade aproveitarem as suas qualidades de infiltração de garrafão, né? Precisava ter o garrafão aberto pra eles. E agora, ele é a principal, provavelmente vai ser a principal referência do time. Então ele vai ter que sair já um pouco do perímetro e voltar pra dentro do garrafão. A standing ovation for Dwayne Wade. Oh my goodness! Mas então vamos falar sobre o que mudou nesse time. Nesse time aí saiu, claro, o principal jogador da liga, LeBron e James Jones foram pro Cleveland. Shane Battier, que se aposentou depois de séculos no time de liga. O Rashard Lewis e o Greg Oden. Também temos quem saiu, o Michael Beasley, o Roger Mason Jr., DeAndre Liggs, todos liberados. E teve o Tony Douglas, que foi pra China. E quem entrou foram Danny Granger, do Clippers, Reggie Williams, do Oklahoma City Thunder, Shane Williams veio do Lakers, Josh McRoberts do Charlotte, Luol Deng veio do Cavs, Shabazz Napier do Draft, Shannon Brown do Knicks e James Ennis Free Agent. O James Ennis tinha sido draftado pelo Miami no outro ano, mas ele não entrou direto no time do Miami.
Agora ele tá de volta. E perder o melhor jogador do mundo e dizer que tá tudo bem é impossível, né? O LeBron James foi o melhor jogador que já vestiu a camisa do Heat, fato, né? Ponto. E ele vai fazer muita falta a esse elenco, como faria em qualquer time do mundo. Bosh agora que vira a estrela, assinou um contrato de 118 milhões em 5 anos, muito alto, e vai ver a sua responsabilidade subir muito nesse elenco. O Wade, por outro lado, assinou um contrato de 34 por 2 anos, reduziu seu salário. Reduziu pra dar mais espaço, com certeza, o Pat Riley poder trabalhar, melhorar esse time, né? Com certeza. Já o Luol Deng e o Josh McRoberts são ótimas adições pra esse time, e se o Spoelstra continuar gostando de jogar com um time pequeno, utilizando em alguns momentos da partida o próprio Bosh como pivô, o Josh McRoberts é uma peça excelente, porque ele é um ótimo distribuidor, ele é muito inteligente dentro da quadra e também espaça o time, matando suas eventuais bolas de 3, né? E o Luol Deng também, ele é um defensor muito bom, também traz qualidade na posição de ala pro time, que agora ficou um pouco carente, né, nessa posição com a saída do LeBron, e ele também sabe marcar os pontinhos dele. Teve um jogo da pré-temporada na terça-feira, dia 7, do Miami contra o Orlando, que é inclusive o time que a gente vai falar amanhã. O Heat estava jogando exatamente dessa forma. Jogou bastante tempo com um time pequeno, né? Com o Bosh sendo pivô, com o Luol Deng, Dwayne Wade, Norris Cole ou Mario Chalmers, às vezes com os dois juntos, e com James Ennis. A movimentação do time era muito boa e era bem espaçado. E o cara que estava mais próximo, jogando mais próximo do garrafão, era justamente o Bosh. O Bosh, então, saindo do perímetro, deixando de ser um jogador exclusivamente de perímetro e sendo a principal força do Heat no garrafão. Podemos acrescentar que com a perda do LeBron, na posição que ele jogava, veio o Danny Granger, né? Granger, que é uma dúvida, depois de um tempo pra cá ele começou a dar uma variada. Pouco vi jogar no passado, volta de uma contusão que deixou muito tempo parado, isso atrapalha muito, até psicologicamente, o jogador. Foi trocado pelo Pacers, liberado pelo 76ers e depois liberado de novo pelo Clippers. Eu não acho que ruim, muito pelo contrário, ele pelo menos é um jogador bom. Ele era All-Star antes de se machucar, então, né? Mas eu não sei até que ponto a sua condição física pode prejudicar a sua temporada no Heat. Mas acredito que ele possa se recuperar e voltar a ser mais próximo do que já foi. Se isso acontecer, o Miami tá bem provido da posição. Resta dúvida se ele ainda tem a mesma velocidade que ele já teve. E se ele já não está tão ruim fisicamente a ponto de, por exemplo, não conseguir ajudar o Heat defendendo bem. Pode ser um fator importante. Que jogar ele sabe, né? Isso a gente não tem a mínima dúvida. O problema é se o corpo dele aguenta esse tipo Suporta, de jogo já. Né? E você viu alguma coisa sobre o Shabazz Napier? Eu pouco vi ele jogar, eu vi mais na Summer League. Ele parece que tem um futuro bom pela frente, mas é mais um armador jovem que o Heat tá pegando, né? Agora o time tem 3 armadores e 4 ala-armadores, mas falta alguém pra realmente manter a bola na mão e criar jogadas. Não sei se o Shabazz vai conseguir ser esse jogador. Agora que o LeBron era quem fazia principalmente isso, né? Na Summer League é meio assim, não dá pra tirar 100% das conclusões se o cara foi bem ou mal, né? Não, tá jogando só contra o pessoal mais novo, né? O pessoal que entrou agora, o pessoal que entrou na liga ano passado, ou até pessoas que não foram draftadas, pessoas que estão vindo de fora, que estão procurando uma oportunidade. Né? Mas ainda assim, já é um nível acima do nível da universidade, né? Então, e ali a primeira vez que ele tá jogando realmente já num nível mais próximo profissional, da NBA. Né? Bem, por fim, tirando o fato de perder a estrela, né, o cara, que só pra falar tá aqui no Brasil já, o Heat teve ótimas aquisições e montou um bom time pra brigar com os times do leste. Mas ainda há dúvida sobre o quão bem esse time vai jogar junto, e eu acho que os rebotes vão continuar sendo um problema pra esse time, mas o nosso querido Pat Riley parece que sabe o que tá fazendo. Should the Spurs foul? Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. E previsões para essa temporada? Não tenho dúvida que esse time vai brigar para estar no playoff. Eu acho que vai estar lá, vai estar bem. Mesmo sem o LeBron, tem que se lembrar que o Bosh e o Wade são jogadores muito acima da média. O Bosh, pra você ter uma ideia, tem o PER de 19 e o Wade de 22. Mesmo o Wade jogando pouco do que deveria, ele tem um PER bem alto. Com o Deng e o McRoberts agregando mais ao time, são ótimos complementos e que vão surpreender muitos pessimistas aí que estão falando que o time sem LeBron vai
dar uma caída. Eu acho que briga com o Charlotte pela 6ª posição, possivelmente ficando até em 7º, se dependendo de como os jogadores vão estar. Mas eu acho que a gente pode estar sendo um pouco pessimista nesse lado aí, né? O Miami tem jogador, tem o talento para poder brigar pelas posições do topo, para estar em 3º ou 4º lugar no leste. Lembrando que o leste é mais fraco do que o oeste. Pode ser que, se encaixando bem, né, ser um time excelente. Eu não ficarei surpreso também se o Bosh brilhar como estrela do time e até se o Granger voltar a ser um bom jogador. E se isso acontecer, aí sim, esse time pode ser um dos melhores e mais consistentes times do leste, podendo inclusive passar algumas fases da playoff. Quem sabe, né? É um time com experiência, né? Tem que lembrar isso. É um time com muita experiência nas playoffs. Tem muito jogador. Tem uma temporada a mais aí só de playoff. E os jogadores, apesar de ter uns caras novos, os caras já têm experiência de já estar em playoff. Todo ano tá na final. E a nossa aposta é que o Bosh não vai ser só um All-Star. Como vai jogar muito, com mais de 20 pontos, o PR dele acima de 20 de novo, vai ser o líder, né? Você vê, ele marcava 16 pontos por jogo ano passado, temporada passada, arremessando 12 bolas por jogo. Eu acho que nesse time é capaz dele subir para 16 bolas por jogo. Isso dá mole para ele fazer mais de 22 pontos por jogo. Eu chutaria uns 23, quase 24 pontos por jogo pro Bosh. Altíssimo. Jogando muito mais próximo da tabela. O próprio Bosh ele não pega 15 rebotes num jogo. Mas assim, o Bosh ele jogava mais, como a gente estava falando, mais distante da tabela. Agora ele tá jogando mais próximo. Ele já jogou mais próximo no jogo contra o Orlando na terça-feira. E eu espero que seja assim durante pelo menos o início da temporada, até ver se a maneira certa de jogar. Mas há ainda um espaço para troca no time, para conseguir um cara mais forte, um cara que seja um reboteiro mesmo. Bem, lembrando que LeBron foi quem mais pegou rebote no ano e que esse time é o 4º pior na categoria rebotes. Se não vierem trocas, um jogador que seja forte nisso, não vem de outra forma. O Heat já paga perto do máximo permitido de salário, impedindo contratações de peso. Falando de uma possível troca, como eu falei no episódio sobre o Detroit Pistons, esse é um bom lugar pro Greg Monroe pensar em vir. Se eu fosse Pat Riley, eu ficava de olho no Greg Monroe. Se não conseguir uma troca para ele essa temporada, talvez na temporada que vem você consiga assinar com ele. Lembrando que agora, durante essa semana, a NBA assinou um novo contrato de direito de transmissão de jogos pela televisão, aumentando muito o valor que os times vão ganhar. Com isso, com certeza também o teto salarial vai subir, possibilitando que o time gaste mais com os jogadores. Vai abrir um espaço no Heat pro Heat tentar buscar um outro cara, e o Greg Monroe se encaixaria muito bem nessa equipe. Lembrando que se todo mundo consegue espaçar o time, você tem um espaço ali no meio pro Greg Monroe jogar debaixo da tabela ali sozinho. Ele que essa semana jogou bem no amistoso. Se eu não me engano, acho que ele fez mais de 20 pontos e 10 rebotes. Fez mais de 20 pontos. Foi muito bem. Veio do banco, né? E ele tá com salário agora de 5 milhões, se eu não me engano. Então, você consegue fazer uma troca fácil até com Detroit. 20,000 fans in the building. Nobody using their seats right now. Wade turns the corner. Same play. Bosh for 3 in the win. Oh, baby! He did it! He did it! Half a second left. Bosh with a 3 puts the Heat up 1. Chris Bosh with 2 Blazers running right at him. Motivos para ver o jogo desse time? Na última temporada, ficamos um pouquinho felizes nos jogos que LeBron não jogou, para ver como é que seria com o Bosh carregando o time nas costas. E eu não me desapontei não, o time foi bem até. Esse ano espero ver grandes jogos do nosso querido dinossauro da Flórida, sem falar que Josh McRoberts é o mago dos passes, é quase um quarterback aquele cara. Esse é um time que ainda vai ser um time muito forte no leste. O Bosh vai voltar a jogar mais próximo do que ele jogou no Toronto, e o Wade tá falando que tá bem e que vai jogar 82 jogos, então vamos ver. É um time que tem muito pessimista dizendo que vai ser um time ruim, mas não vai não, cara. Vai ser um time massa ainda. Ainda é um time muito forte. Esse lado pessimista que o pessoal fala, eles estão falando o que pode dar errado nesse time aí, já
os pessimistas aí tão forte nisso. O Danny Granger vindo, ele pode ser mais ou menos o que o Beasley e o Greg Oden foram no outro ano. E pode não ser produtivo. Pode ser mais uma peça que veio e não adicionou em nada ao time. E o Dwayne Wade também tem problemas com a sua saúde nos últimos anos. Que a gente não sabe quantos anos tem aquele joelho, né? Ele tem 31, 32 e o joelho tem uns 45, sei lá. Bizarro. E então eles são duas preocupações do time. Se eles não conseguirem se manter efetivos e dentro das quadras e saudáveis, o Heat vai ter dificuldade para ser um competidor temido no leste. Eles dois sendo produtivos, pode ser o que faria o Heat realmente competir nos playoffs. Playoffs eu também acho que não tem dúvida que vai não, mas não sei se vai muito longe. É a minha dúvida maior, porque tem muito jogo que o Wade sumia, o Bosh e LeBron ia lá e, né, fazia o que ele sabe fazer melhor. Bem, e assim, eu tenho um desejo pra eles que seria arrumar um pivôzinho bom de defesa, que pegue os rebotes que precisa, pelo amor de Deus, né, que é uma coisa que vai fazer falta. Eles foram quarto pior em rebote, não pode, né. O que mais me irritou no Heat foi sempre essa parte. Eles meio que largavam a bola pros caras e se desse pra pegar, pegava, né. Tanto que LeBron foi o reboteiro do time com 6 rebotes só. Precisava de alguém pra pegar rebote defensivo, cara. Ofensivo nem é um problema tão grande. Ideia, né? Mas o defensivo que é importante. Você não pode estar deixando o outro time pegar rebote ofensivo. Tem que achar um Dennis Rodman pro time. O cara fazia 18 rebotes e 2 pontos. E assim, eu acho que o meu desejo pra esse time é que eles procurem ativamente o Greg Monroe. Vá atrás do Greg Monroe. Ele pode ser o cara da franquia. Pô, eu queria ver muito o Greg Monroe com a camisa do Heat. Ele pode ser no futuro a cara desse time. Quando o Wade já tiver mais velho e menos produtivo, quando o Bosh tiver acabando o contrato dele de 5 anos, por que não o Greg Monroe ser a cara da franquia? Então pega um cara que vai ficar aí pro futuro do Miami também. E seria excelente nesse time. Imagina, Wade, Deng, Bosh e Monroe. Porra. Bizarro. Aí o time era time pra ser primeiro de novo. É um time pra brigar de novo pela conferência. Isso. Lembrando que, já que a gente tá falando do Miami Heat, o Cleveland já está no Rio de Janeiro e sábado tem jogo de Cleveland contra Miami no HSBC Arena, aqui no Rio de Janeiro. É um jogo pra ficar de olho, hein? Que é a primeira vez que o LeBron vai estar jogando contra o seu antigo time e eu queria muito ver o Bosh, cara, jogando muito assim no jogo. Queria ver o Bosh dominando o jogo. Ia ser a melhor coisa, cara. Imagina, LeBron sai, o time passa o carro no Cleveland com o time do Cleveland que tá foda, né? Vamos botar assim. Não pode esquecer do Miami, não, hein? Tô ansioso pra ver esse jogo. Então, ainda é um jogo de pré-temporada, com certeza, mas é um jogo pra ficar de olho. Uma coisa que a gente talvez possa fazer é fazer um mini episódio. Sobre o jogo. Um mini episódio sobre o jogo. Talvez um negócio pequeno que entre aí no domingo. Então, fiquem atentos. Um tempo extra, né, Matheus? Se vocês curtiram o episódio, dê uma curtida, compartilhe com os amigos e se quiser entrar na discussão com a gente, por favor, entre lá no site dentrogarrafão.com.br e converse um pouquinho com a gente. Show, fechou, tá bonito. Fechou, então. Amanhã a gente fala sobre Orlando Magic. Falou. Live this way, morning, night and day. Maybe 'cause I'm a